Olá a todos, bom dia, espero que me estejam a ouvir e a ver nesta manhã. E eu queria começar esta reflexão desta manhã com a leitura de um texto bíblico e para isso convido quem tiver essa possibilidade de abrir as suas Bíblias no texto de 2º livro de Reis, capítulo 19, do versículo 29 ao 30. Por isso, segundo livro de Reis, capítulo 19, do 29 ao 30. E diz assim: Quanto a ti, eis o sinal que te dou. Este ano comereis do que ficar no restolho do trigo, e no próximo, do que crescer espontaneamente. Mas no ano seguinte, já haveis de semear e ceifar o vosso trigo, já podeis plantar vinhas e fazer a vindima. Os sobreviventes do reino de Judá serão novamente como árvores que lança as suas raízes debaixo da terra e se cobre de frutos por cima. Este texto é um texto que conta a resposta de Deus a um homem que estava a enfrentar uma crise muito grande, um rei. O nome dele era Rei Ezequias. E o rei Ezequias estava num dilema, viver um dilema na sua vida, no seu reinado, na sua geração, e num pedido que ele faz a Deus, obtém como resposta exatamente isto que acabámos de ler. Em primeiro lugar, eu gostava talvez até de começar por dizer que eu tenho a consciência que estou a falar para um grupo de pessoas, provavelmente um leque de pessoas muito grande, que poderão estar em situações muito diferentes da sua vida neste momento que estamos a viver. Haverá, por exemplo, aqueles que estando em confinamento, até têm achado este tempo um tempo interessante, como uma espécie de tempo sabático na sua vida. Os seus rendimentos não foram ameaçados, não sofreram nenhum dano, estão a trabalhar a partir de casa ou estão reformados e têm já a sua reforma e por isso o rendimento não representa um problema e têm até achado interessante este tempo de confinamento, é um tempo sabático para repensar na vida. Provavelmente alguns dos que me ouvem estarão nesta posição, mas outros talvez estejam, também dos que me ouvem, estejam numa posição exatamente oposta a esta. Talvez sejam pessoas que estejam numa situação muito complicada financeiramente. Perderam os seus rendimentos, o seu trabalho, o seu emprego, ou estão sob ameaça de o perder, talvez, e isso poderá colocar também em risco a sobrevivência da sua família, a alimentação, as contas que têm para pagar, os compromissos que têm, e naturalmente isto coloca um peso em cima da pessoa, um peso difícil de carregar e pelo qual eu também tenho uma simpatia. Eu, na minha vida pessoal, também já passei por situações desse tipo, em que as perspectivas de vida eram muito escassas e por isso tive também dificuldade e o peso que isso trouxe para a minha vida foi um peso bastante forte. Por isso eu tenho uma simpatia, eu entendo perfeitamente esta situação e também em relação à doença, talvez alguns dos que me ouvem não foram contagiados, não foram perturbados pelo coronavírus, mas outros talvez no outro extremo estejam a viver situações de contágio, talvez alguns dos que me ouvem possam estar a enfrentar essa situação, ou até ter alguém dentro da sua família, um amigo próximo que esteja contagiado, ou até talvez num caso mais extremo tenha perdido alguém, e isso também coloca um peso muito grande sobre a sua vida. Ou, por exemplo, no mundo dos negócios, também poderemos ter aqui a ver-nos empresários cujas empresas, enfim, têm conseguido de alguma maneira encontrar um caminho nesta situação e estejam, enfim, com uma perspectiva de que poderão ultrapassar esta situação. Outros, talvez um nicho ainda mais pequenino, não é? Esteja até a ter um sucesso neste momento, apesar de tudo. Talvez empresas mais ligadas à área da alimentação ou dos serviços hospitalares, enfim, dos produtos. Talvez seja um nicho mais pequeno, mas até talvez também estejam a ter sucesso neste momento, mas em contrapartida, por outro lado, talvez alguns também dos empresários que nos ouvem também estejam a passar por situações muito extremas, muito difíceis, quem sabe a despedir pessoas contra a sua própria vontade,
ou até mesmo, num caso mais extremo, também prever já que a sua empresa não terá hipótese de sobreviver e por isso poderá falir. Ou até mesmo no contexto das igrejas. Isto também pode acontecer. Haverá aqueles que nesta crise que estamos a viver agora, que estamos, enfim, a experimentar, talvez algumas igrejas, porque já tinham, enfim, mecanismos online, que já não estavam apenas confinadas ao prédio e ao templo, já tinham igrejas que já tinham descoberto outros caminhos e agora estão estão bem, continuam-se a reunir e estão a ter sucesso apesar das circunstâncias, mas outras talvez ainda estão a descobrir esse caminho, ainda estão a tentar encontrar um caminho para reunir a igreja e para estarem ligados uns com os outros, não podendo estar no templo, mas estão a tentar conseguir encontrar esse caminho. Mas poderão haver também outras, e quem sabe alguns também nos ouvem, que igrejas talvez mais pequenas e com mais dificuldade nessa área e que pode estar a comprometer até a sobrevivência da própria igreja. Então eu tenho esta consciência de que o momento que estamos a viver e este momento que eu estou a falar convosco pode abranger um grande leque de pessoas e até de extremos neste momento. E por isso eu sei que eu vou precisar de uma graça muito especial, assim como vocês também. E eu peço uma graça muito especial a Deus para que aquilo que nós vamos hoje aqui partilhar possa contribuir para o nosso coração e possa nos encontrar, seja qual for a circunstância que estamos a viver, isso também possa acontecer. Então que a graça do Senhor nos ajude nessa situação. E de facto nós estamos a viver uma experiência, e talvez alguém disse que estávamos todos dentro do mesmo barco. Eu não sei se estaremos todos dentro do mesmo barco, porque talvez os nossos barcos são diferentes, mas certamente estamos todos no mesmo oceano. As condições no qual estamos a viver, independentemente dos barcos que temos, as condições à nossa volta, elas são iguais para todos nós e por isso eu suponho que até os sentimentos que todos temos são sentimentos muito parecidos e podemos compartilhar o mesmo tipo de sentimento. E nesse sentido, eu gostava de dizer que nós precisamos de compreender que estamos a viver um tempo, uma crise muito sui generis. Nunca vivemos nada deste género a nível global. A Bíblia fala num povo que o chama dos filhos de Isacar. E este povo, a Bíblia diz que eles tinham um bom conhecimento dos seus tempos, eram homens sábios em relação ao tempo que estavam a viver e por isso tomavam boas opções, boas decisões, os melhores caminhos, porque eles tinham um bom entendimento do tempo que estavam a viver. E eu penso que neste momento nós também, de alguma forma, precisamos ser filhos de Isacar, não é? Precisamos, nesse sentido, de compreender bem os tempos que estamos a viver, para, por isso, também tomar as melhores opções e melhores decisões neste tempo. E penso que é inegável que todos compreendemos que, de facto, estamos a viver uma crise bastante diferente. Uma crise que atinge o mundo todo, a nível global, e eu penso que isto é inédito na história da humanidade. Nunca vivemos algo parecido, já vivemos muitas crises, mas com estas características, não. Além dela também ser a nível global, foi uma crise completamente inesperada. E algo importante sobre as crises inesperadas que acontecem na nossa vida é que as crises inesperadas sempre trazem consigo problemas inesperados. Problemas para os quais nós não estávamos preparados para enfrentar e não tínhamos soluções desenhadas para enfrentar aqueles problemas. Mas, não obstante os problemas, também é importante realçar que as crises inesperadas, que trazem problemas inesperados, elas também trazem consigo, no outro lado da moeda, oportunidades inesperadas. Oportunidades que nós não teríamos e não perceberíamos se nós não vivêssemos aquele tempo e aquela crise. E um dos problemas, dos problemas inesperados, uma das dificuldades inesperadas que nós vivemos, é o facto de entendermos ou percebermos que podemos viver um tempo de grande escassez.
um tempo de escassez na nossa vida. E para muitos de nós, paira sobre nós e sobre as nossas casas exatamente isto, um tempo de escassez. Portugal vê-se novamente a braços com um problema de déficit altíssimo. Nós que há alguns anos esta parte estamos a tentar resolver como nação este problema do déficit, e quando finalmente parecia que a balança das contas públicas começava a equilibrar-se, de repente aparece esta crise inesperada e que traz consigo também este problema inesperado de um déficit que vai arrastar com certeza para uma recessão que já parece começar a colocar até as suas garras do lado de fora. Prevê-se que o emprego, por exemplo, em algumas semanas duplique o seu valor. A taxa de desemprego provavelmente vai duplicar nas próximas semanas. Para também sobre nós este medo, esta angústia de que nós próprios podemos também fazer parte das estatísticas e contribuir para este número. Empresas estão a falir, lojas estão a fechar as suas portas. No turismo e na aviação há uma grande preocupação instalada nas pessoas em relação ao seu futuro, ao seu emprego, à sua estabilidade. Na verdade, nós antevemos aqui que possamos passar por um período que não tem precedentes, não tem antecedentes deste tipo. É neste tempo que é muito necessário entendermos que nós precisamos de ter uma postura certa. Nós precisamos de, assim como os filhos de Issacar, nós precisamos de encontrar qual é a postura certa para enfrentarmos este tempo, esta situação. E o texto que nós lemos, que acabamos de ler, é um texto muito interessante porque ele fala-nos em dois momentos. Se recordam, diz ali o texto, este ano comereis do que ficar do restolho do trigo e no próximo do que crescer espontaneamente. Aqui está a falar de um tempo de escassez. A colheita já foi feita, é necessário continuar a encontrar comida, mas este ano, e quando aqui a Bíblia fala este ano, ele não está necessariamente a falar num ano civil, como por exemplo seria 2020 ou 2021, mas a Bíblia está a falar num tempo, num período, numa fase, numa época que pode acontecer. Neste período vocês vão comer do que ficar do restolho do trigo. O restolho do trigo é aquele trigo que fica depois da ceifa, fica no campo. A palha que ficou espalhada ou os pequenos caulos que ainda estão espetados no terreno. Isto é o restolho do trigo. Ou também do que crescer espontaneamente. Por isso não está a falar de fartura, mas está a falar dos restos. Está a falar de um tempo de escassez. Mas o texto depois continua e diz, mas no ano seguinte, ou seja, no período seguinte, já haveis de semear e ceifar o vosso trigo, já podereis plantar as vinhas e fazer a vindima. Já está a falar de um tempo de prosperidade. E eu penso que nós precisamos de olhar para este texto e observar os tempos que nós vivemos e termos a postura correta para o tempo que estamos a viver. Então, nesse sentido, eu gostava de trazer para nós aqui algumas posturas nos tempos de escassez que nós precisamos de observar. A primeira é precisamente esta que falámos dos dois tempos. E se bem que antevemos agora um tempo de grande escassez que estamos a viver, talvez alguns já estejam mesmo a viver essa fase e outros a temer entrar nessa fase, num tempo de escassez, o que é importante nós termos a postura, uma das posturas, a primeira eu diria, postura que é importante nós termos, é a postura da esperança de que isto é um tempo, mas este tempo passará. E a seguir virá um tempo diferente, um tempo de abundância. Como diz aqui o texto, não é? Veis de semear e de ceifar o vosso trigo e podereis plantar vinhas e fazer a vindima. E é muito curioso trazer o texto bíblico, trazer esta perspectiva da vinha e das vindimas, porque fala do vinho. E o vinho na Bíblia tem um significado de alegria. Então, o tempo de abundância não é apenas em questões económicas, mas também num tempo de alegria, de sentimentos nobres na nossa vida, de sentimentos bons, não é? Então a Bíblia fala isso. Então esta é a primeira postura que eu penso que nós devemos cultivar. Uma postura de esperança.
Uma postura de saber que vamos passar, ou podemos passar um tempo de escassez, mas o tempo da bonança virá logo a seguir. Não dizemos isto apenas porque somos otimistas, ou porque temos um diálogo positivista, mas dizemos isto porque nós cremos na palavra e no suprimento de Deus. A nossa fé, a nossa esperança, e eu penso que esperança seria a palavra mais importante, talvez, de nós cultivarmos no nosso coração nestes tempos, à semelhança daquilo, por exemplo, que faz a Porto Editora, por exemplo, todos os anos, elege a palavra do ano, a palavra que os portugueses mais viram durante aquele ano, ou procuraram naquele ano. A Google, numa dimensão muito mais global, também todos os anos diz: esta foi a palavra que mundialmente foi mais procurada nos motores de busca da Google. E claro, eu não posso dizer que a gente vai fazer isso, mas quem sabe o nosso coração, se a gente encontrasse neste período que vamos viver, neste tempo que estamos a viver e que se aproxima, quem sabe a palavra que o nosso coração mais pronuncie seja a palavra esperança. Palavra importante, uma esperança colocada em Deus. Esta talvez seja a primeira postura importante. A segunda postura importante é que nós não podemos nos conformar com a crise. Nós não podemos aceitar e nos conformar e baixar os braços e desistir diante das dificuldades que possam vir. A Bíblia também diz, num texto muito interessante lá em Provérbios, Provérbios fala da sabedoria, não é? E diz lá assim: se perdes a coragem diante das dificuldades, é porque a tua força é pequena. Então aqui a Bíblia está a dizer exatamente isto, não é? Que nós não devemos perder a força, a coragem diante das dificuldades. Então nós precisamos de uma postura de confrontarmos a crise. Há uns dias atrás eu falava com um empresário que me dizia: olha, Moacir, neste tempo eu estou a procurar consumir tanto para a minha casa como para a minha empresa, na medida do possível, produtos portugueses, porque eu quero contribuir para estimular a economia portuguesa, para que isso venha a traduzir-se em oportunidades de emprego, empresas fortes que possam manter os seus postos de trabalho e quem sabe até dar mais emprego. Eu quero dar o meu contributo, eu sei que é pequeno, mas eu quero fazê-lo. E isto é exatamente a postura que nós precisamos de ter, uma postura de coragem, de enfrentar uma crise que pode estar a bater à nossa porta. A terceira atitude que me parece que é importante é nós fecharmos a torneira aos desperdícios na nossa vida. Em tempos de escassez, nós temos que ser muito cuidadosos com tudo aquilo, os recursos que nós temos que ser muito cuidadosos. A Bíblia também diz o seguinte: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, ou seja, poupados. Mas o tolo devora tudo que pode, desperdiça tudo que tem. Então nós precisamos também, neste momento, de ter esta postura de cuidadosa. Mas uma quarta postura que me parece também importante para este tempo é que nós precisamos de aprender a depender mais de Deus do que depender do dinheiro ou das estruturas humanas. Jesus disse um dia estas palavras: procurem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabem, procurar o reino de Deus e a sua justiça significa procurar Deus e os valores de Deus. Cultivarmos aquilo que são os valores divinos. Por exemplo, o valor do trabalho, o valor da honestidade, o valor da justiça social, o valor da generosidade. Então o que Jesus estava a dizer é: procurem primeiro isto, procurem Deus e a justiça dele, os valores dele, e o resto vos será acrescentado. Então, se nós conseguirmos colocar a nossa esperança em Deus, nos seus valores, na sua palavra, nas suas promessas, eu acredito que nós enfrentaremos este período de uma maneira muito diferente. Alguém que teve essa experiência e colocou isto em palavras, na verdade numa carta que escreveu a um grupo de pessoas, palavras muito ricas, muito interessantes. Um grupo de pessoas que vivia numa região também muito pobre. Não é dos nossos tempos, é dos tempos antigos. Era uma região que ficava na Macedónia. Ainda hoje a Macedónia existe no nosso mapa. Ela fica logo acima da Grécia. É a primeira região
da Europa, quando vimos do Oriente para o Ocidente, é a primeira região europeia. E este grupo de pessoas que ficava numa cidade que se chamava Filipos recebe uma carta de um amigo que se chamava Paulo, e ele escreveu as seguintes palavras que são absolutamente sábias. Ele está a falar de saber viver contente em todas e quaisquer situações, tanto em tempos de fartura como em tempos de escassez. E as palavras dele dizem exatamente isto, parece-me que são muito importantes a observar nesta oportunidade. Não digo isto por precisar de alguma coisa, disse Paulo, pois eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na pobreza e também na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, a ter fartura e a ter fome, a ter abundância e a não ter o suficiente. Posso enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece. Uau, palavras fantásticas de Paulo. E eu penso que há aqui pelo menos três expressões verbais que nós precisamos de realçar para nós e, quem sabe, tirar para nós neste momento de profunda escassez que estamos a experimentar ou iremos experimentar. Há aqui uma excelente oportunidade para nós. E as expressões verbais são estas. Aprendi, quando Paulo diz aprendi a viver. O facto de aprendermos, de termos a hipótese de aprendermos coisas novas neste momento é absolutamente importante e único. Outra expressão de Paulo é sei viver. A sabedoria de saber viver os tempos de fartura e os tempos de escassez, os tempos de fome e os tempos de fartura. Saber viver cada tempo da nossa vida. E depois, e não menos importante, Paulo diz, eu posso enfrentar todas as coisas. Olha, meus queridos, eu penso que estas palavras de Paulo, elas podem ser como que luzes para nós, para nos ajudar a lidar com uma crise que se avizinha e que parece trazer-nos alguns medos às nossas almas da escassez, de termos que enfrentar a fome e a dificuldade. As palavras do apóstolo Paulo, estou certo que podem nos ajudar a lidar com esta crise e a aprender o que ela nos pode ensinar. Então, a pergunta que nós poderíamos fazer é exatamente a pergunta do tema desta mensagem. Escassez. E agora? Como é que eu lido com esta situação? Bom, é importante dizer que nesta fase eu preciso encarar com muita seriedade a necessidade de reduzir gastos na minha vida. Um profeta da Bíblia, que se chamava Isaías, ele disse a determinada altura estas palavras: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Então, Isaías está-nos a apontar para questionarmos a forma como nós estamos a aplicar os gastos da nossa vida. E eu penso que este é algo muito importante que nós devemos pensar nesta fase. Reduzir os gastos ao mínimo possível. Também, parece-me que é muito sábio olharmos para este momento e pensarmos que é o momento certo para nós transformarmos a nossa vida em vidas simples, modestas. Jeremias disse estas palavras: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. O que Jeremias está a dizer é: tente não encontrar o prazer, a glória, a alegria na sabedoria, ou na fortaleza, ou na riqueza, porque a glória do homem não está nisso. Então, vivermos vidas simples, vidas modestas, o simples não é necessariamente contrário a bom. Aliás, pelo contrário, simples pode ser muito melhor. Aliás, quem está na área da música costuma dizer isso, que a simplicidade dá a melhor música.
Então não tenhamos medo de simplificar a nossa vida e vivermos vidas mais modestas. Também outro aspecto muito importante que podemos aprender neste período é que nós não devemos entrar em dívidas, mas pelo contrário, nós devemos até sair delas, procurar sair delas se já as fizemos. A Bíblia também diz que aquele que pede emprestado, ele fica escravo do seu credor. Então a Bíblia diz cuidado com as dívidas. E nós precisamos, neste tempo, de equacionar muito bem as dívidas que fazemos ou até as dívidas que temos e como poderemos nos livrar delas, como poderemos, honestamente, resolver essa situação na nossa vida e vivermos vidas mais simples, com menos dívidas. Outro aspecto que me parece que é importante aprendermos é aquilo que os nossos avós sabiam fazer e faziam, mesmo em tempos de muita dificuldade, em crises profundas, como também eles passaram, os tempos da guerra, por exemplo, que é aprendermos a poupar. Não gastarmos tudo o que ganhamos, não desperdiçar tudo o que temos. Em Provérbios, diz Salomão, num provérbio muito interessante, que na casa do sábio há sempre comida e azeite armazenados. Exatamente o que há bocadinho falávamos. Por isso, há sempre gordura poupada. Mas o tolo devora tudo que pode. E os tempos de crise são tempos muito importantes para aprendermos estas lições. Aprendermos que nós não devemos gastar tudo o que nós temos e o que ganhamos, porque os tempos maus vêm e as crises são, apesar de que esta pode ser uma crise inesperada, as crises são cíclicas na nossa vida, na vida da humanidade. Nós não estamos sempre em cima ou sempre em baixo. As crises são cíclicas e por isso nós precisamos de nos preparar tal e qual as formigas que no verão armazenam para o inverno. Assim também devemos ser nós. E se isso não faz parte da nossa cultura de vida, nós deveríamos repensar, porque a Bíblia mostra-nos este princípio da poupança. Outro princípio que eu gostava ainda de referir é aprendermos a viver dentro daquilo que nós temos. Ou seja, nós sabermos que dispomos de um determinado rendimento e a nossa vida precisa de caber ali dentro daquele rendimento. E para isso é preciso antecipar o que custa a nossa vida. Fazer planos. Um texto muito interessante da Bíblia diz que, na verdade são palavras de Jesus. Jesus disse isto: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Então quer dizer que Jesus está a dizer, cuidado, façam contas, façam planos, para ver se vocês têm o suficiente. Não raras vezes ouvimos aquela frase famosa de que sobraram dias do mês. O mês ainda não acabou e o dinheiro já se foi. Não é? Então, os planos são muito importantes para nós podermos fazer uma boa gestão, especialmente em época de crise, mas não só, em todos os momentos da nossa vida. E por último, mas não menos importante, outro princípio que é muito importante aprendermos, que a Bíblia nos ensina em tempos de escassez, e este princípio pode parecer um contrassenso, mas é um princípio bíblico, que é não esquecer a generosidade, mesmo em tempos de escassez. Provérbios 22:9 diz o seguinte: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Mas notem esta frase: quem é generoso será abençoado. Então há bênçãos ligadas para a generosidade, ligadas à generosidade. Em qualquer tempo da nossa vida, mas também em tempos de escassez, nós não devemos deixar de olhar para o lado, para a pessoa que está com mais necessidade que nós próprios e praticarmos a generosidade. Por fim, em jeito de conclusão e em resumo da reflexão que fizemos, eu gostaria de dizer que este período de escassez, ele pode trazer-nos, sim, alguns problemas daqueles que eram inesperados, mas sem dúvida também traz consigo excelentes oportunidades de aprendermos a viver contentes, mesmo diante da escassez. Jesus disse que a vida de um homem
não consiste na quantidade dos seus bens. Eu sei que isto parece um contrassenso diante daquilo que vimos e vivemos, porque o valor de uma pessoa parece estar diretamente ligado às suas posses ou ao poder que ela detém. Mas Jesus não vê dessa maneira. Ele diz que o valor de uma pessoa não tem a ver com isso. Por isso, meus queridos, a nossa felicidade não depende necessariamente da abundância. Na verdade, nós precisamos de muito poucas coisas para sermos felizes. Porque a verdadeira felicidade não está nas coisas, mas em Deus. Que o Senhor ricamente nos abençoe e nos ajude a viver um tempo de escassez que pode se aproximar da nossa vida, mas descobrindo o caminho, como os filhos de Issacar diziam, o caminho da felicidade. Que o Senhor ricamente te abençoe, em nome de Jesus. Amém.